rei Davi morre, mas antes passa a sua coroa para Salomão e se despede com uma grande e belíssima oração de gratidão ao Senhor. Em Salmos, o salmista rasga sua alma em devoção e humilhação diante do Senhor por um pedido de socorro. E o apóstolo Paulo se despede em grande estilo, deixando um grande ensinamento. Olá, eu sou a Solange Lima e esse é o Estudo das Escrituras. Hoje encerramos o livro de 1 Crônicas e encerramos com a morte do rei Davi. Mas antes de falar da morte dele, vamos relembrar que o cronista vem relatando nos capítulos anteriores tudo o que Davi fez e preparou para deixar tudo pronto para que Salomão erguesse um templo ao Senhor. E no texto de hoje, Davi está reunido com toda a liderança de Israel, com todo o povo que tomavam as decisões, com o exército, com os chefes de tribos, e está colocando diante de todos publicamente aquilo que ele já havia recebido do Senhor e aquilo que ele já havia em algum momento falado diretamente com Salomão. Agora ele está tornando público, porque ele sabe que está chegando o seu fim, ele vai ser recolhido e precisa passar o legado para Salomão. Então, no texto de hoje, nós vamos ver que Salomão é coroado pela segunda vez. E por que pela segunda vez? Porque antes disso, Davi havia coroado Salomão porque Adonias, o filho mais velho de Davi, tentou usurpar o trono, porque pela sucessão seria ele. Mas Deus, como vimos ontem, escolheu Salomão. Então Davi, naquela ocasião, mandou que coroassem Salomão, mas agora, pela segunda vez, Salomão é coroado e, de fato, assume o trono. E a conclusão da história de Davi no livro de Crônicas não podia ser narrada de uma forma mais bela, que tem tudo a ver com o coração adorador de Davi. Ele fala mais uma vez sobre o desejo dele de erguer o templo, e o ponto curioso é que Davi diz que ele recebeu do Senhor as instruções, como o mapa. Deus fez com Moisés. Deus havia dado a Moisés toda a instrução para fazer o tabernáculo. Agora, Davi está dizendo que Deus fez exatamente o mesmo com ele. Deu a instrução de todo o templo. Davi tem a planta completa, Davi tem tudo o que precisa e passa isso para todo aquele povo e para Salomão dizendo, olha, em outras palavras, ele diz, tá tudo pronto, tá tudo aqui, todos os materiais estão aqui, todos os tesouros eu recolhi, eu trabalhei arduamente para isso, o Senhor me deu toda a instrução, tá aqui a planta, meu filho, você vai ter todos esses homens à sua disposição, eu já separei os levitas, eu já separei quem vai te ajudar, eu já separei os conselheiros, Davi deixou absolutamente tudo pronto. E dentro desse contexto, quando Davi vai falar de todo o tesouro que ele foi arrecadando para a construção do templo, ele diz que ele vai doar da parte dele, do tesouro pessoal e particular dele, muito para o templo do Senhor. Ali Davi está fazendo uma ação de mostrar que devemos, em gratidão ao Senhor, ofertar para a obra do Senhor. Tanto que depois ele pede para que os líderes que queiram, que desejem, oferte voluntariamente ao Senhor. É uma oferta diferente das ofertas que o povo de Israel tinham que fazer por lei, por causa da lei mosaica. Ele estava pedindo que voluntariamente quem desejasse ofertasse para o templo do Senhor. E todos os líderes seguiram o exemplo de Davi e ofertaram voluntariamente em grande quantidade, e o povo de Israel seguiu o exemplo. E o texto diz que o povo se alegrou e que Davi se alegrou ainda mais. E então, diante daquele povo, Davi faz uma oração de ação de graças. E bendiz ao Senhor diante de toda a comunidade, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. E algo muito importante que Davi fala, e o cronista fez questão de relatar aqui, é o entendimento que Davi recebeu de que tudo vem do Senhor. Davi simplesmente diz ao Senhor tudo aquilo que eles estão ofertando, eles nem são dignos daquilo porque Deus os deu. Eles estão devolvendo o que receberam do Senhor. Então Davi está, em outras palavras, dizendo, o templo do Senhor foi o Senhor quem deu toda a ideia, foi o Senhor que colocou o desejo no coração, o Senhor fez todo o mapa, toda a planta e o Senhor deu os recursos. Então, quem somos nós? Nós não temos nada para oferecer ao Senhor, porque tudo vem de ti. Damos a ti o que é teu. E em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Paulo diz que é melhor dar
do que receber. Davi ainda faz uma oração ao Senhor, pedindo em favor do povo de Israel, para que Deus os ajude a andar em retidão, a andar no temor e na presença do Senhor. Então ele ora: ó Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, conserva sempre no coração do teu povo essa disposição e esses pensamentos, e encaminha o coração deles para ti. E pede com extrema sinceridade: dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus estatutos, para cumprir todas estas coisas e construir o palácio para o qual eu tudo preparei. E então Davi chamou a comunidade para bendizer ao Senhor. Todos prestaram sacrifício, ofereceram sacrifício ao Senhor, e então proclamaram Salomão como rei. Ele foi coroado, sentou no trono no lugar do seu pai. O texto diz que ele prosperou grandemente, como veremos a partir de 2 Crônicas. Todos os chefes poderosos e também todos os filhos de Davi reconheceram o reinado de Salomão e se submeteram ao reinado dele. E então Davi morre após 40 anos no trono, o filho de Jessé. Ele reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ele morreu em boa velhice, ainda bem de saúde relativamente, com cerca de 70 anos, e o seu filho Salomão reinou em seu lugar. Mas Davi, apesar de Salomão ter sido bem próspero, ter sido muito abençoado, até hoje Davi é reconhecidamente o melhor rei que Israel já teve. E dele vem a herança do Senhor. Dele vem o Salvador. A raiz de Davi trouxe Jesus, que é reconhecido nos evangelhos como o Filho de Davi. Deus fez a promessa a Davi e cumpriu. Perpetuamente haverá alguém da sua descendência sentado no trono. E lá está o Senhor Jesus, da raiz de Davi. Salmos. Este Salmos foi escrito pelos filhos de Corá ou Coré e cantado por Emã. Emã é bem citado, um nome reconhecido, lemos muito sobre ele em Crônicas. Inclusive, ele está na lista dos levitas que Davi separou para ser um dos líderes. Teve 14 filhos, todos muito abençoados, todos trabalhando como levitas. E este Salmos é dele. Mas aqui ele mostra um grande sofrimento. Ele rasga a alma dele diante do Senhor, e esse Salmo nos traz o entendimento de que devemos abrir o nosso coração com extrema sinceridade diante do Senhor. Emã começa como que louvando a Deus. Na verdade, ele estava de fato louvando a Deus, porque é necessário entender que as nossas tristezas, angústias e aflições não podem nos impedir de reconhecer quem é o Senhor. Ele é bom em todo o tempo. Então Emã começa falando: ó Senhor meu Deus, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti. Essa introdução mostra o que vem a seguir, é um lamento de Emã, porém ele está deixando claro que confia nesse Deus, senão ele não estaria dia e noite clamando a esse Deus. E ele diz no verso 2, que a minha oração chegue ao Senhor, chegue à tua presença, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da morte. Então ele vem trazendo uma sequência de queixas e lamentos, e ele teme pela morte. Ele diz que Deus tirou dele os seus amigos, dizendo como ele está se sentindo. Amanhã vamos ver como Emã vai continuar essa conversa com Deus. Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, sabemos, estava se preparando para ir para Jerusalém. Então ele reuniu os presbíteros e passou para eles algumas observações, ensinamentos, reforçou o que vinha ensinando a eles. E no texto de hoje, Paulo é muito enfático. Ele se despede. Fica ali no ar um clima de tristeza, de saudade, porque ele fala claramente: vocês não verão mais o meu rosto. No entanto, antes de Paulo ir, ele deixa informações bem precisas, bem no estilo apóstolo Paulo, sem passar a mão. Ele avisa que certamente levantarão pessoas que irão pregar um evangelho contra, vão desfazer o que ele vem dizendo, e diz que inclusive no meio deles próprios levantariam pessoas, os chamados falsos profetas, que Paulo vai falar em quase todas as cartas dele. Mas ele deixa claro: olha, lavo minhas mãos, a minha parte eu fiz, sou inocente do sangue de vocês, eu preguei a verdade para vocês,
mas estejam atentos, porque pode sair, inclusive, do meio de vocês, pessoas que vão distorcer o evangelho. Mas o alerta que ele deixa é bem mais duro do que isso. Ele diz exatamente assim: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos e pastores, para pastoreares a igreja do Senhor, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida lobos cruéis aparecerão e entrarão no meio e não pouparão esse rebanho. O que Paulo está dizendo é: olha, presta atenção, cuide de vocês mesmos, do coração, da mente de vocês, andem em retidão, vocês já sabem a verdade, vocês foram ensinados e o Espírito Santo colocou vocês como líderes sobre essas pessoas, sobre esse rebanho, para pastorear, para cuidar do rebanho que é do Senhor. Ele está deixando bem claro: olha, essas pessoas não pertencem a vocês. O Senhor as comprou com o sangue dele. É muita responsabilidade. Ai do líder que esquece deste princípio. E Paulo reforça dizendo que em tudo ele deu exemplo, fala sobre a questão de ter trabalhado arduamente, de ter cuidado de vidas e de quanto eles viram que ele trabalhou com as mãos dele, para o sustento dele, para o sustento daqueles que andavam com ele. E ele está focando exclusivamente sobre a questão financeira, de não lesarem aquelas pessoas, aquele rebanho que eles estavam cuidando. Mas ao contrário, que eles deveriam estar dispostos a cuidar, a dar, e aonde Paulo diz, o texto que nós citamos no estudo de 1 Crônicas: dar é mais bem-aventurado do que receber, ou é melhor dar do que receber. E depois disso todos se ajoelharam, oraram, choraram, se entristeceram, se despediram. Paulo então seguiu viagem, partiram dali, passaram por algumas cidades no caminho e desembarcaram em Tiro. Ali encontraram alguns discípulos e se detiveram por 7 dias, porque o texto diz que os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, recebendo uma direção do Espírito Santo, avisaram a Paulo que não deveria partir naquele momento para Jerusalém. E Paulo obedeceu à voz do Espírito Santo. Até que chegou o dia dele partir, todos foram para a praia, se ajoelharam, oraram e despediram Paulo. Eles seguiram viagem, passaram por algumas cidades e chegaram em Cesareia. E lá, Paulo encontrou Filipe, o evangelista Filipe, aquele que foi teletransportado, que ensinou ao eunuco sobre a passagem de Isaías que ele estava lendo. Ele era um dos 7, diz o texto. E Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. É assim que encerra a leitura de hoje. Amanhã vamos ver o que isso significa, a sequência dessa história e desta viagem de Paulo. Então, até amanhã, se Deus disser que sim.